Você vai ver nessa edição: Sindicato denuncia Padaria Alvorada. Veja o destaque do quadro cultural. 202 anos de Pelotas, o que comemorar? Veja como ficou o dissídio da Ergovel. Mais uma dica de filme, Mães de Maio, um grito por justiça. Boa noite, eu sou Clóvis Rogério e esse é o programa Nossa Luta, apresentado pelo Sindicato da Alimentação de Pelotas. Sindicato faz denúncia contra a Padaria Alvorada. Acompanhe. A ação sindical dessa semana está em frente à padaria Alvorada, localizada na rua 15 de novembro. O que está ocorrendo nessa padaria? Está ocorrendo que as horas essas não estão sendo pagas. E quando são pagas fora do cartão. Os trabalhadores estão contratados para trabalhar 6 horas e fazem mais de 8 horas. Também ocorre falta de higiene nessa padaria. A higiene é precária. Também as condições de trabalho nesta padaria também estão muito precárias. Nós já fizemos visita, já deixamos documentos para eles ajeitar essa situação, mas até agora não foi feito nada. Nós denunciamos ao Ministério Público do Trabalho e ao Ministério do Trabalho. O sindicato continuará de olho nesta situação. Esta é mais uma denúncia da ação sindical. O sindicato já tomou as providências necessárias e traz a público essa denúncia. Trabalhador, denuncie situações de desrespeito à legislação trabalhista. O telefone do sindicato é o 3225-3564 e o e-mail para contato é o imprensa@esticap.org.br. O compositor Guilherme Cury esteve presente em Pelotas e cedeu uma entrevista ao Quadro Cultural. O músico é natural de Rio Grande e mora atualmente no Rio de Janeiro. Possui um trabalho autoral com o disco Samba Colors e agora está numa fase de gravação do seu próximo trabalho. Confira. Cai a tarde, a noite quer chegar. Onde estamos? É o fim. O trem que passa leva pra nenhum lugar. Cinza ao céu, vai chover sem estrelas, sem o sol, tudo acontece do jeito que tem que acontecer. Mudanças chegam, mandando seus sinais. Tudo em movimento, nada é em vão. Até mesmo a vida que é tão passageira, até mesmo o amor. Pachamama, tanta cor, sou teu filho, o teu chão, cada montanha uma nova inspiração. Como um pássaro vou voar lá do alto, toco o céu, a vida é tão curta pra não arriscar.
mudanças chegam, mas já davam sinais. Nada é tão estático, tudo em mutação. Até mesmo a vida que é tão passageira, até mesmo o amor. Rarefeito, esplendor, mas eu volto pro meu mar. Deixo pra trás o que é melhor deixar passar. Deixo passar. Deixo passar. Samba Colors, eu nasço como artista, eu queria ter o meu lugar ao sol, assim, e fazer parte com um registro. E aí agora eu me sinto mais livre para poder criar e dizer mesmo para onde eu quero ir. Eu já mais maduro artisticamente, assim, procurando, já mais sabendo o que eu quero e aonde, com shows também, e com outros músicos tocando, eu já enxergo mais como que eu quero o meu trabalho daqui para frente. Então eu procuro, ultimamente agora eu estou querendo tocar músicas desse novo trabalho, que também para mim é uma continuidade do Samba Colors. Tudo faz parte, é o mesmo artista, é o mesmo eu, essa múltiplas influências que a gente tem de vida, de lugares que a gente mora, de amigos, do que a gente lê, do que eu estudo, do que eu trabalho. E esse novo trabalho vai ser muito mais experimental, vai ser uma coisa muito mais crua, assim, mais no sentido de não ter medo de arriscar. O primeiro eu fiz mais um lugar seguro, mais um porto seguro, e o segundo vai ser bem mais arriscado, bem mais... Vou tentar com o máximo de arrojo, sem medo de errar, assim, esse é o próximo trabalho. 202 anos para quem? O presidente do sindicato, Laírd Matos, entrevista o professor de economia da Universidade Federal de Pelotas, Antônio Cruz. Eles conversam sobre o momento atual político e a conjuntura da cidade. O nosso entrevistado de hoje é o professor Antônio Cruz, professor de economia da Universidade Federal de Pelotas. Nós vamos conversar com o professor sobre a situação que vive a nossa cidade nos dias atuais. Professor, nós temos uma categoria de trabalhadores, os funcionários do SANEP, que estão paralisados há quase 50 dias em busca de melhores salários. Tivemos greve dos demais trabalhadores do município também, que durou vários dias, e não tiveram essas duas categorias até o momento atendidas às suas reivindicações. A nossa cidade, há uma queixa generalizada dos cidadãos com relação à situação das ruas, à situação das praças, enfim, de todos os estabelecimentos públicos. Na questão da saúde também, muitas queixas. A que se atribui isso? É um problema econômico que vive a nossa cidade, a administração? Sim, também é um problema econômico, né? Nesse momento, a conjuntura econômica do país, ela aponta, digamos assim, para uma redução da capacidade de arrecadação dos entes públicos todos, né? Da União, dos estados e dos municípios, em função da conjuntura. No caso de Pelotas, essa baixa arrecadação de impostos, ela é estrutural, na minha opinião, em função de dois motivos. Em primeiro, porque a economia regional, a economia da cidade de Pelotas, né, baseada no setor de serviços, né, e baseada secundariamente no setor da agropecuária,
e muito menos do que há 30 anos atrás no setor industrial, ela é uma arrecadação que vem caindo relativamente, né, em relação, por exemplo, às cidades maiores do Rio Grande do Sul, como Caxias, Canoas, né, Porto Alegre nem se fala, e esse recurso ele vem então encolhendo, né? Mas, para além disso, né, existe também uma cultura muito arraigada na nossa cidade, né, que vem ainda da época dos coronéis, que vem da época dos charqueadores, que vem da época, né, da escravidão, de que os mais ricos eles não são necessariamente os responsáveis, né, por garantir os recursos necessários para essa cidade poder funcionar. Ou seja, nós estamos numa coletividade. Alguém tem que pagar essa conta. Quem tem que pagar a conta? São os mais pobres, mas os mais pobres não têm como pagar a conta. E a conta não é cobrada dos mais ricos. E acrescente-se a isso, né, o fato de que não há mecanismos de controle público do ponto de vista da arrecadação e do gasto público. Ou seja, nenhum cidadão de Pelotas, eu não corro nenhum risco em fazer essa afirmação, nenhum cidadão de Pelotas, quizás, né, o prefeito e o secretário da Receita Municipal, talvez eles tenham, né, uma clareza a respeito de onde vêm os recursos e como é que eles são gastos. A Câmara de Vereadores ela tem a possibilidade, digamos, jurídica de fazer esse controle, mas ele é um controle complicado, ele é um controle difícil. A Câmara de Vereadores ela tem que ancorar a sua análise, né, nos dados que a Prefeitura fornece, que o Executivo fornece, né? Então eu acho que esse somatório, né, de baixa arrecadação, opacidade, né, falta de transparência do ponto de vista, né, do uso do recurso público, e essa longa tradição patrimonialista, né, de uma elite que nunca participa do pagamento da conta na medida em que ela pode, mas sempre, né, em medida menor daquilo que ela pode, eu acho que nos coloca nessa situação, né, em que a gente tem servidores públicos mal remunerados, serviços públicos mal realizados e a queixa permanente, né, dos mandatários do poder público de que não tem os recursos necessários para fazer a máquina andar. O caso particular do SANEP, que é o que, em função até da greve dos funcionários, tem tido maior visibilidade nesse momento. Houve a promoção de isenções para o pagamento de água, aprovadas inclusive na Câmara de Vereadores. Houve também a opção da Prefeitura em transportar o lixo produzido na nossa cidade para um aterro sanitário longe daqui. E essas escolhas também elas agudizam essa situação colocada por ti agora? Eu acho que no caso do SANEP, né, que é uma autarquia, né, existe aí um elemento a acrescentar a essas coisas que tu diz, Lair, que e aí eu não sei até que ponto isso funciona assim, né, em que medida existe ou não existe a crença do poder público de que uma autarquia responsável pelo abastecimento de água, se ela fosse privatizada, ela teria um funcionamento mais eficiente, né? Eu me deparei com essa situação durante um período em que eu tive morando em Buenos Aires, né, há uns anos atrás, enquanto eu estava terminando a minha pós-graduação, e lá o serviço de água era privatizado. E em várias partes da América Latina o serviço de água foi privatizado. E quando o serviço de água ele é privatizado, ele vira um negócio, né? E a água é cobrada como se ela fosse uma mercadoria, né? E aí, bom, os custos, né, é como a estrada pedagiada, né? A estrada é boa, mas custa caro, né? E aí, paga quem pode pagar. Quem não pode pagar, né? E no caso da água, né, a água tornar-se uma mercadoria, já só vai faltar o ar,
né? Então é de fato uma coisa muito complicada. Então eu acho que o caso do SANEP, ele entra dentro dessa explicação mais geral, né, que eu apresentei agora há pouco, né, que tem todos esses elementos também, né, quer dizer, uma arrecadação baixa, né, que favorece aqueles que gastam mais água, ao invés de favorecer, né, e quem é que gasta mais água são as empresas, de fato, né, em vez de favorecer aqueles que precisam mais da água, né, mesmo que gastem menos, que são as famílias, né. E por fim, volto a insistir, essa opacidade, né, essa falta de transparência, né, quer dizer, seria necessário que os trabalhadores do SANEP eles tivessem a possibilidade, por exemplo, né, de estudar, de abrir, de olhar, de conhecer, né, como é que são arrecadados e como é que são gastos os recursos do SANEP. E, sobretudo, seria necessário que a população fosse chamada a dizer, olha, temos aqui um problema, como é que nós resolvemos esse problema? Porque se isso for feito pelo poder público, se chamar a população para dizer, olha, o problema é esse aqui, como é que a gente resolve? Provavelmente que a população vai ser, olha, né, pague a conta quem pode pagar a conta. Existe uma conta de fato. O serviço para ser mantido ele tem um custo. E quem tem que pagar esse custo é quem tem as condições de pagar esse custo. E aí, bom, a gente teria que ter uma inversão da política, né? Ou seja, ao invés de garantir isenções, né, para quem pode pagar pela água, a gente teria que ter, na verdade, né, uma sobretarifa para aqueles que podem pagar pela água. Essa redução de arrecadação a que tu te refere, ela vem da arrecadação indireta, digamos assim, são repasses. ICMS principalmente, né, da indústria e ICMS. Né? Exatamente. Agora, houve uma expansão imobiliária aqui na nossa cidade, uma valorização dos imóveis muito grande. Não haveria por aí uma compensação na arrecadação direta, já que o IPTU, né, se há um aumento no valor venal dos imóveis, não deveria proporcionalmente haver um bom aumento na arrecadação por conta do IPTU, ou isso cai naquilo que tu já falou, a opacidade das informações? Na minha opinião, cai nessa falta de transparência, digamos assim, da prefeitura em relação às suas formas específicas de arrecadação. Né? Porque esses donos do dinheiro, vamos dizer assim, a que eu te referi no início da tua fala, não investem na indústria, mas investem no patrimônio, na especulação imobiliária. Além do mais, uma cidade do tamanho de Pelotas, né, e eu diria que é o caso, ela se presta bastante, né, à construção de cartéis, né, de especulação imobiliária. E, quer dizer, é sabido, né, que existe um número pequeno de operadoras do mercado imobiliário, né, que trabalham conjuntamente, né, que eventualmente podem reduzir níveis de concorrência, né, para assegurar que os valores dos imóveis eles se mantenham, né, ainda que artificialmente, muito altos. Né? Então, toda essa situação, ela, na minha opinião, ela é resultado do fato de que a economia ela é algo que está alheio, né, à grande maioria das pessoas. As pessoas elas sofrem os efeitos do processo econômico, mas de maneira nenhuma elas participam, digamos assim, da tomada de decisão em relação à economia que se gera em torno delas. Ou seja, de modo geral, de um trabalhador, né, o poder de decisão dele está nos gastos da família. Né? Todo o resto, quer dizer, a empresa onde ele trabalha, o quanto a empresa arrecada, o quanto ela gasta com folha de pagamento, qual é a parte que o trabalhador recebe, né, do faturamento total da empresa. Não, todo o resto, né, para o trabalhador é uma caixa preta. Né, o que entra na composição do preço das mercadorias que ele consome, né, se está certo ou está errado a cerveja ser mais barata do que um suco. Né, e, de modo geral, as pessoas nem ao menos têm acesso à educação em relação a isso. Né. A gente estuda muita biologia, muita física, muita química no ensino médio, mas a gente não aprende nada nem de economia, nem de administração. Né. E fica difícil para a pessoa comum, né, analisar essas questões. De modo geral, as pessoas aprendem, entre aspas, a economia
a partir daquilo que os comentaristas econômicos dos grandes meios de comunicação apresentam. E o atual governo está completando 1 ano e meio de mandato. Que iniciativas ou que faltas de iniciativas que tu observou, como cidadão, tu observou nesse período? Na minha opinião, né, a maior falta de iniciativa, mas aí a gente tem que reconhecer que não é desse governo, mas eu diria que de todos os governos que nós tivemos até agora, sem nenhuma exceção, né? Essa falta, digamos assim, de envolvimento da comunidade nas decisões a respeito das questões públicas, né? Pode-se dizer também o seguinte, né, que a cultura, a nossa cultura, a cultura dos brasileiros, né, é uma cultura de opção, digamos assim, pela alienação em relação à coisa pública. Quer dizer, se houvesse uma prefeitura que chamasse as pessoas a participar da tomada de decisões, eu também creio que a participação seria mínima, né? Mas esse é um processo que se constrói ao longo do tempo, né? Então, quando a gente olha para os países mais desenvolvidos, por exemplo, a gente olha para o Canadá, olha para a Dinamarca, olha para a Suíça, né? Olha para a Suécia, né? Lá, né, existe uma participação pequena, mas essa participação pequena ela é suficiente, né, para que a sociedade chegue a determinadas conclusões, como chegou a Estocolmo, por exemplo, né, a capital da Suécia, esse ano, que impediu a prefeitura de se candidatar a ser sede das Olimpíadas, né? A comunidade de Estocolmo disse, não, nós, né, não queremos aqui as Olimpíadas, né, não está na nossa prioridade, as nossas prioridades são outras. Isso não que todas as cidades devessem ter essa condição, né? Estocolmo certamente tem muito mais condição de abrigar as Olimpíadas do que o Rio de Janeiro, né, do ponto de vista econômico e social. Mas o fato é que houve ali uma demonstração, digamos assim, né, de que a sociedade ela tem a condição de influenciar diretamente, né, no destino do poder público. E essa é uma cultura que precisa ser construída. E para ela ser construída, ela tem que ser construída, na minha opinião, a partir de 2 vetores, né? A partir da auto-organização, né, dos cidadãos, dos trabalhadores, né, no sentido de exigir espaço, né, para essa participação, e ao mesmo tempo o poder público, né, ele garantir esses espaços e garantir que esses espaços sejam respeitados, né, de fato dar voz e dar condição de decisão, né, para os trabalhadores nessa tomada de decisão. Não adianta o poder público permitir que os cidadãos decidam 3% do orçamento público, né? Isso não é decidir o orçamento público, né? Então, de fato, eu acho que a mudança ela vai exigir ainda muito tempo, muito esforço, muita ação daqueles que esperam que essas coisas se modifiquem. E o que eu acho é que a prefeitura atual, assim como o governo estadual, assim como o governo federal, né, pelo menos nos últimos 10 anos, não agiram, não realizaram nenhum movimento para que essa cultura de descaso dos próprios cidadãos com o poder público ela pudesse ser revertida. O programa Nossa Luta ouviu o professor Antônio Cruz, da Universidade Federal de Pelotas. O diretor jurídico do Sindicato da Alimentação, Rovanir Ribeiro, fala sobre a assinatura do dissídio da Ergovel. Confira. O Sindicato da Alimentação realizou uma assembleia quinta-feira passada com os trabalhadores da Ergovel para tratar da proposta de negociação para o dissídio 2014-2015. Em virtude da empresa possuir vários turnos, os nossos diretores ficaram colhendo votos em frente à empresa das 11 horas da manhã até às 6 da tarde e depois das 23 horas até pouco mais da meia-noite. Com isso, nós conseguimos colher 160 votos, os quais 138 votaram a favor da proposta e 22 contra. E a proposta é a seguinte: piso de ingresso até 60 dias, R$ 908,12. O piso após os 60 dias, 990, que representa 11,74% de reajuste em cima do valor anterior. O vale alimentação passou a ser de R$ 180, o que representa em termos percentuais 28,57% em relação ao que era o vale alimentação
no ano de 2013, e os reajustes por faixas salariais ficou assim definido: 10,5% para quem ganha até R$ 2.000, 8,3% para aquelas faixas entre R$ 2.000 e R$ 3.000 e 7% para quem ganha acima de R$ 3.000. O auxílio escolar teve uma modificação. Até o ano passado, ele era pago 50% do piso para um estudante e 70% para quem tivesse 2 estudantes na família. A partir de 2014, o auxílio escolar passa a ser de um piso da categoria, independente do número de estudantes. Fica garantido também que em 2015, quando o piso regional for definido, o piso de ingresso estabelecido nessa proposta não pode ser inferior a esse. E, além disso, ficou mantidas as demais cláusulas anteriores, as demais cláusulas sociais, entre elas o quinquênio a 3% e o adicional noturno a 25%. Sob direção de Daniela Santana, o documentário trata sobre a impunidade que ainda paira sobre a morte de 493 pessoas, ocorridas em maio de 2006. A maioria pobres, negros e moradores da periferia. Assista essa dica de documentário. A impunidade ainda paira sobre as mortes de 493 pessoas ocorridas em maio de 2006. A maioria pobres e negros da periferia. Todos os indícios apontam para uma ação efetiva de grupos de extermínio da polícia como forma de retaliação aos ataques do PCC naquele ano. As mães e familiares dessas vítimas de violência policial se uniram em um movimento chamado Mães de Maio. São mulheres que transformaram a dor da perda na luta por justiça e hoje buscam um reconhecimento da sua causa para que o Estado não tire mais vidas em vão. Chega de chacina! Polícia assassina! Chega de chacina! Polícia assassina! Meu nome é Edinalva Santos, sou mãe do Marcos Ribeiro Filho. Ao todo, no laudo médico dele, foram 9 tiros que meu filho tomou de .40. Quer dizer, aquela que é para matar mesmo. O meu filho morreu com uma abordagem policial. Eles sabiam que eles estavam matando. Meu filho morreu com um tiro no coração, um em cada pulmão. Ele teve morte instantânea. Eles socorreram meu filho, entre aspas. Eles encontraram meu filho já estava morto. Dia 15 de maio de 2006. Ela ia ganhar a menina no dia 16. Ainda ontem eu chorei por causa dele, porque ele era muito bom. Eu vou morrer com isso, não tem como. Entendeu? Acho que nunca mais as festas vão ser como elas eram para mim. Os dias não são mais iguais. E tem dia que a saudade é tanta, que dá um desespero tão grande. Veja esse e outros programas acessando a página do sindicato www.esticap.org.br ou através do nosso canal no YouTube. É só colocar Nossa Luta 1.tv. Nós voltamos a semana que vem. Uma boa noite a todos e a todas e até lá. On the snow below, shuffle my 2 feet, I wonder where the people go. Think about your day, think
about that.